Você sabe que sempre pode participar com a gente, tá? Pelo 991-170028. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só mandar pra gente e aproveitar os profissionais que participam aqui do Vitrine. Estou recebendo a doutora Cristiane Gobo, que é especialista em reprodução assistida. Hoje a gente vai falar sobre famílias plurais. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Liz. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente, falando de um tema tão atual, né, e tão contemporâneo, e que temos visto muito no nosso dia a dia. Isso, vamos explicar um pouquinho melhor, né? O que são as famílias plurais, doutora? Então, eu acho que para a gente falar do que são as famílias plurais, nós temos que voltar e falar um pouquinho do conceito de família, né? Então, até eu li recentemente bastante sobre o assunto e a gente tem como conceito de família, até bem interessante, que seria um grupo de indivíduos com funções diferentes que formam um sistema social único, né? Então, todas as pessoas dentro dessa família têm suas funções e trabalham, consubstanciam da mesma, para que esse sistema funcione. E o que nós temos visto atualmente é que essa constituição familiar que a gente via antigamente, do pai, da mãe e dos filhos, ela tem se mudado ao longo do tempo, né? Houve uma evolução social. E hoje, então, nós temos uma constituição de famílias de forma diferente da tradicional. E isso tudo em função dessa evolução social que se a gente voltar no tempo, lá na pré-história, né, que inicialmente a função era determinada pela força, o homem que era o provedor da família, isso foi mudando ao longo do tempo com a mulher indo para o mercado de trabalho. Na década de 60 nós tivemos um aumento significativo do número de divórcios, né, em torno de 60% de aumento no número de divórcios, e isso fez com que as famílias começassem a se constituir de forma diferente, né? Então a gente vê hoje mães criando seus filhos independentemente, pais criando filhos independentes, às vezes os filhos sendo criados pelos avós. Então, essa constituição familiar alterou. E lógico que junto com isso veio também as relações homoafetivas. Então, a gente tem casais hoje de relações homoafetivas femininas ou de relações homoafetivas masculinas que também querem constituem uma família e querem ter filhos, né, para constituir melhor as suas famílias. Então, a medicina reprodutiva, ela acompanhou toda essa evolução, né? O STF e o Conselho Regional de Medicina evoluíram juntos. Evoluíram juntos, né? Então, toda essa evolução social, a medicina principalmente, que é a nossa área, teve que acompanhar e nos respalda, né? Através do Conselho Federal de Medicina, nós temos a permissão, então, para realizar tratamentos para essas famílias plurais. Então, nós podemos estar realizando tratamento tanto para as pessoas que querem ter uma produção independente, mulheres, homens ou casais homoafetivos femininos ou masculinos. A gente pode estar, através da reprodução assistida, proporcionando, então, essa opção de poder ter o seu filho. É certo, porque até para ter um filho, gente, que é um sonho, né? Eu acho que isso é um instinto humano, né? Basta amar, não é verdade? Então, se você quer construir uma família, tem que ter amor de sobra, é isso que importa. Doutora, e como a reprodução assistida pode ajudar, então, esses casais? Então, nós temos as técnicas de reprodução assistida que podem ser disponibilizadas para cada caso. Lógico que a gente precisa, inicialmente, avaliar cada caso, mas, assim, a grosso modo, um casal, por exemplo, uma mulher que quer fazer uma produção independente, ela pode fazer uma inseminação com sêmen de banco, né? Então, ela vai escolher as características físicas desse doador nós vamos adquirir, então, esse material que vem de bancos de sêmen, que são regularizados pela Anvisa, são triados, esse material é todo triado contra doenças, alterações genéticas. E então a gente vai preparar essa mulher e ela vai receber esse sêmen, né, no período que ela estiver fértil, através de um acompanhamento todo que nós fazemos no consultório. E então ela vai ter a chance de poder engravidar dessa maneira. Já os casais, então, homoafetivos femininos, né, o casal de duas mulheres também podem, através da reprodução assistida, fazerem uma inseminação dessa maneira em uma das parceiras ou em ambas, até se as duas têm intenção de gestar,
Ou hoje também é permitido, através do Conselho Federal de Medicina, eu volto sempre a frisar, né, porque eu acho que a gente tem que estar sempre respaldado na legislação que nós temos no Brasil. Então, o Conselho Federal de Medicina nos permite fazer o que nós chamamos de gestação compartilhada. Ou seja, eu posso tirar óvulo de uma delas, fertilizar in vitro, formar os embriões in vitro e colocar os embriões no útero da outra, para outra gestar. Então, isso é permitido hoje e pode ser feito. Então, são as duas formas que nós temos para os casais homoafetivos femininos. E no caso dos masculinos, doutora? Então, os casos dos masculinos, a gente precisa de duas coisas, né? A gente precisa de um útero, né? E esse útero, então, tem que ser um que a gente chama de útero de substituição ou uma barriga de aluguel. Esse útero de substituição, pela legislação, tem que ser uma parente de até o 4º grau de um deles, né? Então, tem que ser uma mãe, uma irmã, uma tia ou uma prima para gestar por eles. E o óvulo, ele tem que vir de um banco também, então tem que ser anônimo e sigiloso. Então não tem como, às vezes eles nos procuram com uma pessoa que amiga, por exemplo, amiga, né? que está se disponibilizando a gestar por eles. Não pode, pela legislação não pode ser conhecida a pessoa que está fornecendo o óvulo, né? O óvulo então tem que vir de banco de óvulos, né? De uma forma anônima e sigilosa. E aí então, tendo esse óvulo, tendo essa pessoa parente que pode gestar por eles, nós podemos fazer uma fertilização in vitro com o sêmen, né, de um deles, e forma-se os embriões in vitro, então vai ser colocado no útero dessa pessoa, dessa parente que vai gestar por eles. Lógico que, como a gente estava falando, a gente tem toda essa legislação pelo Conselho Federal de Medicina a seguir, né? Então nós precisamos ter tudo isso muito bem documentado, né? Não é assim um processo tão rápido, né? Até para quem está assistindo a gente, que forma uma família plural, que tem esse interesse, né, em constituir, em ter um bebê, é importante de repente buscar essas informações, essa avaliação com antecedência, né? Perfeito. Porque às vezes vai um tempo, né, doutora? Sim. O que é necessário? O que compõe essa documentação? Nós precisamos avaliar as pessoas envolvidas, né? Então nós temos que avaliar tanto o casal em si, seja de mulheres ou de homens, se eles estão rígidos, se não tem nenhum problema de saúde, se tem útero ok, né? Se tem óvulos, como que está a situação geral. E também, às vezes, nós precisamos de um apoio psicológico, de uma avaliação psicológica dessas pessoas envolvidas, porque é um processo todo que envolve muita, né, uma situação assim, que envolve bastante o psicológico e emocional de todos que estão ali no meio do tratamento. Então, por exemplo, essa pessoa que vai gestar, vai ser o útero de substituição, ela tem que ter uma avaliação psicológica, que ela esteja liberada para fazer esse tipo de procedimento, que ela tenha respaldo, né, psicológico para suportar todo esse processo que ela vai ter que passar, né, sabendo que quando o nenê nascer ela tem que entregar esse bebê. Então tem várias coisas que implicam, né, não é tão simples quanto parece. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, a gente é muito zeloso com isso para fazer tudo dentro das normas e tentar abranger toda a parte jurídica, toda a parte médica e não termos problemas, né, futuros. Tá certo. Doutora, você falou que mulheres que não têm um parceiro definido, elas podem ter uma produção independente. E para os homens que não têm uma parceira definida, tem possibilidade também? Também tem possibilidade. É um pouco mais complicado para os homens, mas também tem e seguiria a mesma regra que eu acabei de falar para os casais homoafetivos masculinos, né? Então, para esse homem que quer fazer uma produção independente, ele vai precisar de uma mulher para gestar por ele. Essa mulher tem que ser parente e ele vai precisar de um óvulo de um banco de óvulos. Tá certo, gente. Olha, é bacana assim a gente destacar, então, que é possível para casais homoafetivos, né, tanto femininos quanto masculinos, também pessoas, então, que não têm um parceiro aí, né, definido, tanto para homens quanto para mulheres, e é respaldado, gente, pelo STF, também pelo Conselho Federal de Medicina, né, para realizar esse desejo aí de comporem as suas famílias, de ter um filho. E todos esses procedimentos são feitos aqui em Cascavel, né, doutora? Isso mesmo. Aqui na Ginofert. Vamos falar mais da Ginofert. Então, nós estamos na Ginofert, nós estamos aqui em Cascavel há 27 anos. A Ginofert é uma clínica voltada única e exclusivamente para o tratamento dos casais que têm desejo de engravidar. E
E nós estamos sempre buscando, eu e o Fernando, que é meu esposo, estamos sempre em busca de trazer as atualizações e tudo que pode ser feito em qualquer outro grande centro é feito aqui em Cascavel, de maneira que nós temos as taxas semelhantes de gestação como em qualquer outro lugar do mundo, né? Nós estamos sempre indo aos Estados Unidos em congressos, europeus, sempre buscando realmente trazer a tecnologia e o conhecimento para Cascavel e toda a região. E a Ginofert tem laboratório aqui também, né? Isso, os nossos procedimentos são realizados, nós temos que ter um laboratório, nós temos as estufas, os microscópios, né, todos os equipamentos onde nossos biólogos fazem esses procedimentos e esse laboratório fica dentro do Hospital Gênesis atualmente e é lá então que são feitas as inseminações intrauterinas, as fertilizações in vitro, os congelamentos de óvulos, congelamentos de sêmen, congelamento de embriões, são todos feitos aqui em Cascavel dentro do nosso laboratório de reprodução humana. Tá certo. Para quem é de Cascavel já conhece, né? A Ginofert fica na rua Minas Gerais, um endereço tradicional, está há muitos anos ali. Agora, você que é da região e também tem aqui um centro próximo, né? Para fazer essa reprodução assistida. Então, a Ginofert fica na rua Minas Gerais, 2554. Caso tenha ficado com alguma dúvida, vou deixar o telefone também para vocês, tá, gente? Ó, 3038-0373. 3038-0373. Conversei então com a doutora Cristiane Gobo, especialista em reprodução assistida. Doutora, obrigada pela participação. Se puder ficar, tem uma receita deliciosa hoje no programa. Sei que talvez tenha consulta, eu tenho procedimentos que pena. Obrigada. Mas, olha, o cheirinho tá bom, né, doutora? Tá uma delícia. Então tá bom, até a próxima. Obrigada.